começar a próxima palestra com a Natasha da Levit. Natasha, agora você pode streamar sua tela de novo do mesmo jeitinho? Beleza. Boa tarde, Natália. Tá. Pronto, Natasha, pode abrir sua apresentação. Pode começar. Beleza. Boa tarde, então, a todo mundo. Meu nome é Natasha, eu sou analista de RH da Levit. A Levit é uma empresa da área de tecnologia, né, de desenvolvimento de software, que atua aqui em Juiz de Fora há um pouco tempo, mas a gente tem crescido bastante. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre preparação para processos seletivos. Acredito que é uma dúvida aí que muita gente tem, sobre como se preparar de fato para os processos seletivos, né, para participar de uma entrevista, como que eu devo fazer antes, né, de chegar a uma fase da entrevista, o que eu devo fazer para conseguir. Então, a gente vai discutir um pouquinho desses temas e estou aberta também depois a retirar dúvidas, a qualquer desafio aí que vocês queiram compartilhar, beleza? Então, vamos lá, né? Primeiro, eu vou falar sobre um pouquinho aí sobre a vaga certa, né, para você. Como entender aí essa vaga, o currículo, né, como saber montar um currículo, né, alguns tópicos mais importantes. A parte da entrevista, né, você é chamado para entrevista e agora o que você faz? Etapas técnicas que podem ocorrer em alguns processos seletivos e aí o tão almejado e temido retorno, né? Então, eu vou discutir aí um pouquinho sobre esses tópicos. Então, como saber qual que é a vaga certa para você, né? Na área de tecnologia, aí, a gente tem diversas sub-áreas, né? A TI, ela é bem rica aí nesse sentido. E como eu vou saber qual área que eu quero seguir, o que eu quero tentar? Bom, isso aí vai variar um pouco aí de cada pessoa, né? Tem pessoas que na faculdade já têm alguns interesses mais claros, outras pessoas ainda estão um pouco confusas, tem gente aí que está para se formar, e isso é normal, né? Não tem problema nenhum você não saber de fato qual área que você quer seguir, mas é muito importante pelo menos conhecer todas as áreas, se você tiver essa dúvida, para você ter uma noção também do que buscar no mercado, né? O mercado ele vai sempre oferecer diversas possibilidades, existem vagas para cada área, e se você tem um autoconhecimento, tem uma noção do que você gosta, do que você às vezes do que você não gosta, já te facilita um pouco aí esse processo de buscas, né, de vagas, de processos seletivos, às vezes da sua primeira experiência, seja um estágio, seja já o emprego, né, ou às vezes até mesmo uma oportunidade dentro da faculdade. Então, assim, a busca por esse autoconhecimento também parte de conhecer melhor essas áreas, né, de estudá-las um pouco mais, até você se identificar com alguma. Passando, assim, esse processo mais de autoconhecimento, mesmo que você não tenha tão claro as áreas que você quer de fato, é interessante que você, então, já busque no mercado também como essas áreas se apresentam, né, e tentar buscar também praticar as atividades de cada área, né, para você pelo menos ter uma noção, além do seu conhecimento, né, além do estudo, o que você já fez ali na prática, que te deu vontade de continuar fazendo, que você acha que é aquilo para você.
Então, aí, passando desse autoconhecimento, essa análise aí dos perfis das vagas, né, também se encaixa aí com uma análise do perfil das empresas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um interesse maior em vagas na área de desenvolvimento, é interessante que eu entenda também qual que é o perfil das empresas que oferecem vagas na área de desenvolvimento, né? E se eu conheço essas empresas, eu vou saber de fato o que eu devo aprimorar para eu conseguir participar de algum processo seletivo nessas empresas. Da mesma forma, você deve conhecer essas áreas para entender quais empresas também não buscar uma oportunidade. Por quê? Né? É muito comum ter uma frustração de se candidatar a vagas, né? Se candidatar a oportunidades que não tem muito a ver com a gente, e também se a empresa também não tem tanto a ver com a gente, né? É importante a gente analisar tanto o perfil da vaga como o perfil da empresa. Não adianta eu buscar vagas em uma empresa que não tenha oportunidades de acordo com o que eu busco para a minha carreira, né? Por exemplo, se eu quero oportunidades na área de suporte, né? Ou então de administração de dados, de banco de dados, eu vou buscar empresas que tenham oportunidades lá dentro, né? Conhecer, às vezes, pessoas que trabalham nessa empresa, né? Fazer uma busca aí, para eu saber se aquela empresa consegue me fornecer essa oportunidade. Porque é muito fácil eu me frustrar de, às vezes, até passar no processo seletivo para esse lugar, mas aí, no dia a dia, eu perceber, poxa, não era isso que eu queria, né? Eu queria ter a oportunidade de crescer para esse caminho e não para outro. Então, é interessante, entre aspas, perder esse tempo para conhecer aí o perfil de vagas, das vagas das empresas, se são empresas que têm uma cultura que te agrada, né? Se são empresas que mostram ali que possuem um plano de carreira para a área que você quer seguir. E aí, pesquisar mesmo, né? LinkedIn, pesquisar o site da empresa, pesquisar avaliações, né, na internet, enfim. Além disso, o networking, ele auxilia muito na hora de, tanto de conhecer mais vagas, né, de saber de novas vagas, de novas oportunidades, como também de sanar dúvidas sobre essas áreas que você está buscando se candidatar, né? Então, não tenha vergonha ali de chamar pessoas que você viu que passou pela mesma situação que você, e que teve um sucesso em algum processo seletivo, né? Pergunte para ela o que ela fez para conseguir aquilo, né? Quais foram as estratégias dela, porque aí você ter uma maior noção de qual caminho trilhar e não ficar tão perdido e não ficar tão frustrado na hora de buscar alguma vaga. E é muito importante também atualizar os perfis virtuais, né? E aí eu falo, se você não tem LinkedIn, já é interessante pesquisar para fazer o seu perfil, né? Algumas empresas também têm o costume de olhar de GitHub, por exemplo, né? Então, se você é uma pessoa que tem alguns trabalhos para poder postar lá, poste, né? Deixa atualizado, é uma rede interessante, né? E demais perfis que você possa ter na internet. Às vezes, esses sites de vagas, né? Que você consegue deixar algum cadastro grátis lá. Muitas pessoas, né, recrutadores, fazem pesquisas nesses sites para ver se tem algum perfil interessante e para poder ser chamado, né? Então, você pode tanto se candidatar a vagas, como também pode ser achado pelas pessoas, né? Nesses sites de vagas, no próprio LinkedIn. Então, é interessante você sempre manter atualizado o seu perfil virtual. Bom, e passando aí para o LinkedIn, né? O LinkedIn, ele eu vou focar aqui porque é uma rede, sim, que tem sido amplamente utilizada. É uma rede que tem bastante gente tanto oferecendo vagas,
como gente procurando vagas, como o próprio conteúdo que LinkedIn passa sobre atualizações de mercado. Então, é bem interessante que vocês estejam atentos a um perfil de LinkedIn. E aí, bom, no seu perfil do LinkedIn, utilize muito os recursos, né? Existem recursos interessantes do LinkedIn. Eu sugiro que você abuse mesmo desses recursos. Utilizar ali a área de competências, né? Colocar ali competências, por exemplo, se você é da área de programação, quais linguagens de programação você conhece, né? Você já trabalhou, ou às vezes está estudando. Inserir ali, fazer um ranking de quais linguagens você mais domina, né? Colocá-las em destaque, ou se é alguma competência pessoal também, né? Mais interpessoal, como liderança, como trabalho em equipe. É interessante que você converse com seus amigos, né? Peça para que eles façam recomendações no seu LinkedIn. Então, e por que isso é interessante, né? Por conta do próprio trabalho de recrutamento, né? De caça de talentos. Esses recursos, eles são muito utilizados, né? Utilizar palavras-chave também é muito interessante. Quais são as palavras-chave da sua área, né? Então, colocar ali no seu resumo profissional as palavras-chave que você tem conhecimento, né, da sua área, se são as linguagens em si, ou se é algum tipo de atividade, né? Isso vai mesmo de cada área, mas esse resumo profissional ele tem que ser coerente com o seu objetivo também. Não adianta você inserir um monte de informações sobre você no seu resumo que não tem a ver com o que você está buscando no LinkedIn. Então, tem que ser algo direto e algo que faça a pessoa entender. Essa pessoa quer, né, quer esse tipo de oportunidade, né? Então, se eu, como recrutadora, vejo o seu perfil e estou buscando alguém com um perfil semelhante ao que você colocou ali, vai ser as chances de você ser, né, abordado e chamado para algum processo seletivo é muito maior do que se você deixa apenas ali que faz tal faculdade, que fez tal curso, sendo que você não deixou claro ali qual que é o seu objetivo. Como eu tinha falado, né, conheça as palavras-chave da sua área, né? Então, até mesmo um exemplo, né? Se você é uma pessoa que gosta muito da área de data science, então pesquise alguns termos dessa área para você saber até mesmo se você domina algo sobre aquilo ou se não. Caso você não domine, deixe claro também que você está buscando aprimorar essa área. E por que é interessante você deixar claro esse tipo de coisa, né? Mesmo que você não domine a área. Porque existem oportunidades diversas, né? Se eu procuro uma pessoa que possa ser inexperiente e eu vejo que a pessoa tem interesse em se aprimorar nessa área, também é um indicativo para mim que eu posso sim chamar essa pessoa que vai ser uma escolha mais certa, né, para participar do meu processo seletivo. Então, tudo conta, né? Não precisa se ater a se eu tenho experiência ou não nisso. Mas se eu gosto da área, eu tenho que deixar ela clara para as pessoas saberem que é o meu caminho, né? É a trajetória que eu quero seguir. E, nas suas experiências, utilize breves descrições, né? Então, por exemplo, não deixe apenas ali uma experiência. Se você teve uma bolsa na UFJF, não deixe apenas assim, bolsista da UFJF. Tente colocar mais informações, né? Tente colocar bolsista no setor tal, realizava tais atividades, né? Não precisa ser uma coisa grande, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa saber o que você fazia naquele lugar, né? Qual que era ali a sua função, para que fique mais fácil também entender se as suas experiências te levaram ao caminho que você quer trilhar.
Já no currículo, assim, né, eu falei um pouco do LinkedIn, o próprio LinkedIn tem como você baixar o seu currículo lá, né? É muito interessante, tem esse recurso ali de baixar um PDF, porém você tem que se atentar, né, quando você envia algum currículo, seja pelo LinkedIn, seja o baixado no LinkedIn, como um que você montou mesmo em um documento Word, que depois passou para PDF, se atentar às informações básicas que precisa ter. Então, primeiro seriam as informações pessoais e de contato. As informações de contato, é muito interessante que você coloque, de fato, as informações que alguém consegue entrar em contato com você. Por exemplo, se você coloca um e-mail que você utiliza pouco, a pessoa pode tentar entrar em contato com você por e-mail e não ter um retorno na hora, porque você demora às vezes uma semana, duas, para ver a caixa de entrada desse e-mail. E às vezes a oportunidade já passou. Então é interessante sempre deixar esses contatos atualizados, deixar os melhores contatos, não esquecer ali de deixar sempre o seu telefone. Se for deixar algum telefone de recado, coloque na frente que é para recado, coloque, às vezes, o nome da pessoa que recebe esse recado, para que o recrutador ele saiba que você é uma pessoa acessível, né? Que é possível conversar com você. Às vezes acontece até mesmo quando a pessoa baixa o currículo do LinkedIn, ela não colocou no LinkedIn o número de telefone dela. E você tenta entrar em contato com a pessoa por e-mail, e às vezes o e-mail vai para o spam e nunca dá certo de falar com essa pessoa e talvez você esteja perdendo uma oportunidade simplesmente porque não colocou seus contatos ali. Então, é interessante colocar os contatos mais atualizados. E as informações pessoais, assim, nome, às vezes estado civil, a região que você mora, não precisa colocar dados como CPF, identidade, se tem filho, se não tem necessidade, porque isso às vezes pode gerar um viés para o recrutador que não é interessante na hora que a pessoa está lendo um currículo, né? Lembrando que o currículo, ele é a porta de entrada, né? Os recrutadores recebem muitos currículos durante o dia. Então, é interessante que você deixe o seu currículo muito claro, muito acessível, para que a sua primeira apresentação seja uma boa apresentação. Também, se você for colocar um objetivo, que seja um objetivo coerente. Por que um objetivo coerente? Muitas pessoas, às vezes, colocam ali objetivo. Entrar nessa empresa para poder dar o melhor de mim. Às vezes, colocam coisas muito abstratas, né? Ou, às vezes, por exemplo, está tentando uma vaga de desenvolvimento e a pessoa coloca ali no currículo que ela quer entrar, busca vagas na área de desenvolvimento, suporte, banco de dados e mais 1 milhão de outros objetivos, né? E aí a pessoa fica sem saber o que essa pessoa quer de fato, né? O recrutador fica sem saber isso, e isso pode gerar uma má impressão. Então, o objetivo ele tem que ser coerente com o que você quer. Se você quer uma vaga de desenvolvimento, coloque ali que você busca um estágio em desenvolvimento ou emprego em desenvolvimento. É interessante colocar suas formações. Quando você coloca que enquanto você está cursando, é interessante, às vezes, colocar uma previsão de formatura, porque isso pode fazer diferença tanto para o recrutador como para você, né? Às vezes, algumas vagas, elas exigem que a pessoa esteja um pouquinho mais na frente do curso. Então, se você estiver um pouco mais para trás, talvez o recrutador marque aí o seu currículo para chamar numa próxima oportunidade, né? E às vezes você não perder um tempo fazendo um processo seletivo que você não passaria por uma questão tão simples. Ou às vezes, assim, se você não deixa muito aberto quando você vai terminar o curso e a pessoa não sabe o período que você está, você perde a oportunidade simplesmente porque não colocou essa informação. Já na parte das experiências, é interessante que você coloque, né, as experiências de uma forma ordenada no tempo. Então, coloque sempre a sua
última experiência, né, ou então a sua atual experiência no primeiro lugar. Por quê? Se você está buscando aí uma vaga agora, é interessante eu saber o que você faz agora primeiro, né? Antes de buscar ali experiências muito passadas, né? Tem pessoas que talvez estão na faculdade, mas já tiveram experiências anteriores, então se aquilo fica assim muito vago para o recrutador, por exemplo, eu já trabalhei com área contábil, né? Um exemplo mesmo. Você trabalhou antigamente em uma área contábil e agora você está buscando uma vaga na área de TI. E você coloca essa experiência em primeiro lugar, já vai gerar uma certa incoerência, né? Claro, assim, a gente entende que a gente muda de áreas, né? Talvez na época você gostava dessa área e de repente você se viu fazendo outra coisa na vida, mas é interessante deixar mais claro no seu currículo, até mesmo com o objetivo, né? Você deixar claro que quer migrar de área. Então, mesmo que você tenha experiências que não tenham a ver com o seu objetivo, é interessante você deixá-las ordenadas no tempo. E se você já teve uma experiência na área que você está tentando, né, na área de TI ou qualquer outra área, já deixar ali essa experiência em primeiro lugar, para que o recrutador saiba que você está fazendo um caminho aí de transição mesmo. Quem não tem experiência, né, falo assim, experiência às vezes ou de estágio ou no mercado de trabalho, também vale você colocar experiências de bolsa de iniciação científica ou de treinamento profissional, experiência em empresa júnior, também são experiências válidas. Se você achar melhor em colocar isso como experiência extracurricular, tudo bem. Mas o mais importante, às vezes, é você deixar claro ali, escrito, qual que era a sua atividade, né? A sua função, o que você fazia nesse lugar. Porque, por exemplo, se um recrutador ele não souber de fato o que é uma bolsa de iniciação científica, ele não souber o que é uma empresa júnior, isso pode ficar um pouco vago para ele, né? O que é essa experiência? Então, além de colocar qual que era a sua experiência e qual que era o seu cargo, deixar ali uma breve descrição, né? Assim como eu falei ali na parte do LinkedIn, deixar uma breve descrição de qual que era a sua atividade, né? O que você fazia nesse lugar. E, além disso, né, a gente tem aí cursos e certificações. É importante também você inserir cursos, certificações que tenham a ver com o que você está buscando, né? Não precisa colocar ali, encher o seu currículo. Às vezes dá um currículo ali de 3, 4 páginas só com cursos ou certificados ou qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a área que você está buscando. Então, insira mais coisas que têm a ver com o seu objetivo. Hard skills, que seriam aí competências mais para a área técnica, também é interessante você colocar, desde que você coloque ali o seu nível de conhecimento em cada uma. Então, se você tem conhecimento, por exemplo, em JavaScript, em React, enfim, qualquer framework ou linguagem, coloque ali o nível mais ou menos que você conhece, né? Se é básico, intermediário, avançado. Já soft skills, que são competências mais pessoais ou interpessoais, eu sugiro que vocês não coloquem no currículo. Por quê? Só enche ali a página do currículo mesmo. E quando você escreve isso no seu currículo, não tem como a pessoa saber de fato que você tem aqui aquela competência, né? Como é que a pessoa vai saber que que você é comunicativo, que você trabalha bem em equipe pelo currículo, né? Isso não me prova nada, né? E acaba que gera uma informação desnecessária que ocupa espaço também, que às vezes você poderia estar utilizando para outras coisas. Então, eu sugiro que você deixe isso mais para a parte da entrevista. É muito legal também colocar reconhecimentos, né? Às vezes uma premiação que você teve na faculdade ou no ensino médio que foi forte, né?
Se você aí também escreve artigos, alguma coisa assim, pode colocar, desde que faça sentido, né? Que seja algo que comprove que você tem alguma expertise na área que você está buscando, né? Na vaga. E idiomas e intercâmbios podem ser coisas que você pode misturar. Por exemplo, se você fez um intercâmbio nos Estados Unidos e você tem o inglês avançado, o próprio intercâmbio pode ser uma forma de validar que seu inglês é avançado. Agora, assim, intercâmbios culturais, né? Por exemplo, intercâmbio de um mês, esse tipo de coisa eu já acho um pouquinho mais difícil, né? De ser reconhecido, né? Um pouco desnecessário colocar, a não ser que sejam intercâmbios curtos, mas que serviram ali para a área de idioma, ou até mesmo foi alguma coisa relacionada a um estágio fora do país, enfim, isso também vai valer. E a entrevista, né? Fui chamado para uma entrevista. E agora, o que eu faço? Eu coloquei uma imagem ilustrativa, né? De uma pessoa conversando pelo notebook mesmo, de forma online. Por quê? Agora que a gente está nesse momento de pandemia, a primeira forma, né? A única forma que está sendo aí de fazer entrevista é online. Mas, claro, deve haver uma preparação aí para entrevistas presenciais também. Mas para qualquer entrevista, o que você precisa fazer? Uma organização prévia. Então, se a entrevista é presencial, que eu me organize no tempo para saber onde que essa entrevista vai ser, quanto tempo gasta para chegar nesse lugar, tentar sempre organizar para que você chegue com uns 15 minutos de antecedência, né? Porque qualquer imprevisto, você já tem esses 15 minutos aí a mais para poder trabalhar com esse imprevisto. Da mesma forma, para entrevistas online aí, testar os recursos, então, saber qual plataforma que a entrevista vai acontecer, testar seu microfone, testar a câmera, né? Ver se a internet está bacana. É óbvio que assim, muita coisa acontece na hora ali, né? Você está querendo fazer. O dia inteiro a internet funcionou, né? E na hora da entrevista a internet caiu. Isso acontece muito, eu sei. Mas é importante você estar preparado para isso também. Então, se você tiver um 4G, deixe ele preparado ali no seu celular, né? Para rotear no seu notebook, ou até mesmo utilizar o celular para entrevista, mas fazer esse teste de recursos antes. Além disso, fazer a entrevista com uma certa segurança do que você é bom. Então, se você sabe que é bom em alguma coisa, tenha segurança nisso, passe isso para o entrevistador, né? Olha, eu sei realmente fazer isso. O que você não sabe, não tenha vergonha também de falar que não sabe, tenha humildade. Então, se a pessoa te pergunta algo que você não conhece ainda, ou que você tem pouco domínio, deixe claro, eu tenho pouco domínio nisso, mas eu tenho, né? E se você estiver melhorando essa parte, deixe claro que você tem aprendido isso, né? Tem se aprimorado. E isso vale tanto para a parte técnica, como também para competências pessoais, né? Então, as famosas perguntas: quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos? Deixe as suas qualidades, né? Tenha segurança em falar suas qualidades. Se você é uma pessoa comunicativa, fale com abertura, né? Eu sou comunicativa, eu sou bom nisso. Agora, se você tem algum defeito, alguma coisa que te incomoda, não tenha medo de falar isso para a pessoa, né? Porque até mesmo a forma como você lida com seus próprios defeitos, né? A humildade que você tem de assumir é um ponto positivo. Então, por isso que eu falei ali atrás de autoconhecimento, né? Não só para áreas técnicas, mas também a gente é bom pessoalmente e no que a gente precisa melhorar ainda como pessoa. E aí, uma coisa que pode ser o ponto-chave para pessoas que são mais ansiosas aí em entrevistas, que geralmente ficam mais nervosas, além de estudar sobre a empresa, que eu acredito que sempre é, né, o dever de casa, já meio óbvio, né, você dar uma lida no site da empresa, tentar entender ali o que a empresa faz,
é fazer perguntas ao entrevistador sobre a empresa. Então, às vezes, algo que não ficou claro ali na descrição da vaga, ou até mesmo uma coisa que você leu sobre a empresa, mas você não entendeu, faça perguntas, né? Se mostre interessado na empresa, na cultura da empresa, né? Em como a empresa trabalha, né? Com o que os funcionários fazem no dia a dia, porque isso vai demonstrar tanto seu interesse, como também vai te dar aí mais segurança sobre essa vaga que você está tentando. É muito ruim terminar uma entrevista sem você sentir que entendeu qual que era a vaga, sem você sentir que o que a empresa, né, busca. Então, faça perguntas, né? Não tenha medo aí de fazer essas perguntas. Passando aí da entrevista, né, mais comportamental, existem algumas etapas técnicas. Essas etapas técnicas, elas podem tanto ser etapas antes da entrevista, como também etapas após a entrevista, né? Isso vai variar de empresa para empresa. E geralmente quais são essas etapas, né? Elas podem ser provas, aí seriam provas aí tanto de conhecimentos gerais, às vezes uma prova de lógica, às vezes pode ser uma prova específica para a área que você está tentando, mas em relação às provas, é interessante que você tente ler um pouco sobre o que vai cair, mas não precise ter uma certa... Não precise ficar tão ansioso em relação ao que vai cair na prova. Por quê? A ideia da prova em processos seletivos é da pessoa saber em qual nível... Parcelar sua tela aí pro Rafael cuidar dessa parte. Gente, agora vamos retornar. Aparentemente tivemos um problema com todos os membros, que teve problema com a internet, e já retornamos. Beleza. Então ter caído, mas vamos lá, né? Eu estava falando sobre as provas, né? Eu vou só resumir mesmo para poder não tomar tanto tempo mais aí. As provas, elas podem ocorrer mais tanto de conhecimentos específicos como mais gerais, por exemplo, prova de lógica, provas de conhecimentos gerais mesmo, dependendo da empresa, enfim. Essas provas, né, é interessante que você passe um pouquinho, né, conheça um pouquinho o que vai cair, né, o conteúdo, mas não se preocupe muito com saber tudo o que vai cair, né, porque a prova, geralmente, ela é coerente com o nível da vaga que você busca. Então, se você busca vagas dentro do seu perfil, né, dentro da sua expertise, automaticamente a prova só vai testar ali o que você de fato sabe, né? Então, não precisa se preocupar. Geralmente a prova gera uma ansiedade, mas é interessante você ter ciência de que se você escolheu, você está buscando uma vaga que é coerente com o seu perfil, automaticamente a prova para essa vaga também vai ser coerente com o seu conhecimento. Existem também os desafios e os projetos, né, técnicos. Os desafios, às vezes, eles podem ser um pouco mais amplos, né, ter, às vezes, uma temática, eles podem ser em grupo. Os projetos, geralmente, são mais específicos, mais parecidos com o que a pessoa pode fazer no dia a dia da empresa, mas, para ambos, é interessante sempre se atentar aos prazos, né, e você tentar se organizar com o tempo que você tem. Porque, às vezes, você pode receber um desafio que parece que é enorme e que tem um prazo muito curto. Mas, às vezes, a ideia do desafio, que mesmo que ele pareça que é enorme, é da pessoa saber, né, da empresa saber o que você consegue fazer com o tempo disponível, e não, de fato, se aquele projeto, se aquele desafio vai ficar perfeito. Então, também é interessante você se atentar ao prazo e se organizar dessa forma, entendendo que desafios, a ideia do desafio é justamente a otimização de recursos. Já no caso de entrevistas técnicas, né, elas são diferentes das entrevistas voltadas a te conhecer melhor, entender o seu perfil. A entrevista técnica, ela vai de fato, aquela pessoa que vai te entrevistar vai de fato querer saber o quanto de conhecimento que você tem naquela área, né? Então,
Acredito que, no caso da entrevista técnica, as mesmas regras valem, né, do que eu tinha falado anteriormente sobre a entrevista comportamental, com o acréscimo de você, de fato, ter entendido o que a empresa, né, lá naquela primeira entrevista, você tem entendido o que a empresa está buscando. Se você entendeu o que a empresa está buscando, vai ser mais fácil na entrevista técnica você falar de fato o que você sabe e o que você não sabe. Bom, e aí o tão temido, tão almejado retorno, né? Quando ele acontece de uma forma positiva, né? Você passou no processo seletivo, é uma festa. Porém, né, existe aí a possibilidade de você não passar em um processo seletivo. E aqui, o que eu quero mais deixar claro para vocês é a máxima de que retornos negativos não são o fim. Por quê? Quando você recebe um retorno negativo, não necessariamente aquele retorno negativo foi porque você desempenhou muito mal no processo seletivo, sabe? Existem uma série de fatores que podem fazer com que você não passe em um processo seletivo e que talvez não sejam o seu desempenho. Podem ser fatores internos da empresa. Às vezes, qual que é a necessidade de fato da empresa no momento? Às vezes, o seu perfil não é tão compatível assim com a cultura da empresa e que, olhando por esse lado, pode ser uma coisa até boa para você, né? Porque passar num processo seletivo numa empresa que não tem os mesmos valores que você compartilha, numa empresa que a cultura você não gosta, né? Isso vai te gerar uma insatisfação, uma infelicidade no futuro. Também tem, às vezes você tentou uma vaga para um perfil que de fato, né, não combinava com o seu. Muito provavelmente, sim, existem mais fatores que podem ser internos da empresa do que apenas ali os seus fatores pessoais, né? De às vezes não ter tido um bom desempenho ou ter ficado nervoso, né? Muitas coisas pesam. Então, é interessante você não levar o retorno negativo como o fim do mundo. Ao mesmo tempo, né, se você não recebeu um feedback sobre o seu desempenho, não fique acanhado, né, de pedir um feedback, né? Se o recrutador ele te deu ali uma abertura para passar o feedback, pergunte, né? Peça esse feedback. Se ele não deixou claro, pergunte também se ele pode passar, né? Às vezes tem sido mais comum as empresas terem essa abertura, né? Mas pode ser que alguma empresa não tenha, e aí é meio chato, né? Mas acontece. Porém, é sempre interessante você tentar buscar ali o feedback, quais fatores ali foram os principais para você não passar no processo seletivo, porque isso vai te ajudar no futuro. Além disso, uma coisa que é muito interessante aí vocês pensarem, quando você recebe um feedback ali escrito, não desanime, né? O seu currículo ele vai ficar no nosso banco de talentos. Para não desanimar mesmo, porque hoje o banco de talentos, né, de uma empresa é um dos principais recursos dos recrutadores para buscar pessoas, né, para buscar novos empregados, novos estagiários. Às vezes você não passou no processo seletivo agora simplesmente porque não era o momento, ou então você tentou uma vaga que não era o seu perfil. Mas se abrir uma oportunidade no futuro para aquela vaga, e se a pessoa gostou do seu perfil pessoal, com certeza você vai estar ali no banco de talentos e ela vai te chamar para uma nova avaliação, né? Para poder fazer um processo seletivo de novo. Então, não interprete ter entrado ali no banco de talentos como algo ruim. Interprete como uma possibilidade aí de, no futuro, entrar de fato na empresa. Bom, gente, era uma coisa mais curtinha mesmo que eu queria passar para vocês, né? Um pouquinho aí de trazer a segurança, né, sobre processos seletivos. E deixo aqui um espaço para dúvidas, mas na verdade, né, pessoal, não sei se tem esse espaço para dúvidas agora. Tem espaço sim, Nath. Enquanto o pessoal não fala alguma dúvida que tiver, alguma coisa assim, das lives,
Aí a gente gostaria, tipo, de convidar a falar como que foi a sua experiência, participando de atividades fora do seu curso, que você fez psicologia no FJF, como, por exemplo, a Rinobot. Aí como que foi sua experiência, fazendo Legal. essa atividade extracurricular? Legal, muito bacana essa pergunta, né? Eu acabei não me apresentando tanto assim no início, não falando tanto sobre de onde eu vim, né? Mas eu cursei psicologia na UFJF, né? E durante a minha graduação eu busquei muitas experiências, assim, tentei buscar experiências diferentes. Participei de empresa júnior, participei de bolsas, né, da faculdade, participei da equipe de competição, que no caso aí foi a Rinobot. E essas experiências foram me trazendo assim algumas competências que foram assim, primordiais para onde eu estou agora, né? Hoje eu trabalho, né? Trabalho com RH numa empresa de tecnologia, que é a Levit, né, gente, que eu vim representar aqui, e assim, ter participado dessas experiências, tanto voltadas para a gestão de pessoas, RH, como também ter conhecido áreas de tecnologia, né, áreas diferentes dentro da universidade, abriu tanto a minha mente que isso facilitou para que eu aprendesse como eu posso trabalhar numa empresa da área de tecnologia, né? Então, até às vezes aquela experiência que você teve, né, que parece que foi nada a ver ali na faculdade. Ah, eu fiz esse projeto aqui, mas ele era um negócio totalmente diferente. Talvez aquilo mesmo tenha feito a diferença para você alcançar, às vezes, uma vaga que você quer, né? Ter um diferencial. Então, para mim, ter participado de uma equipe de competição que era voltada para a tecnologia foi um total diferencial para eu conseguir, né, atuar nessa área, né, com recrutamento e seleção dentro da área de TI. Assim, você gostaria também de falar sobre a Levit também? Legal, legal. Eu acho que mais para frente vai ter uma apresentação, né, das Sim. empresas, mas eu fiquei um pouquinho preocupada com o tempo, tá, gente? Então, por isso que eu não inseri muita Tranquilo. coisa, não. Mas já deixo aí um convite para vocês assistirem aí a apresentação das empresas. Eu vi que tem empresas legais aí que vão apresentar, inclusive a Levit. A Levit é uma empresa totalmente voltada para desenvolvimento, tá, gente? É uma empresa voltada para engenharia de software. A gente atua aí em parceria com a Seidel. Para quem não conhece, a Seidel tem sido uma das principais empresas da área de tecnologia hoje no país. Tem ganhado aí nos últimos anos algumas premiações de melhor empresa para se trabalhar no ramo da tecnologia. E nós temos uma cultura, assim, muito parecida, né? A gente tem uma parceria muito forte e a Levit, ela atua aí com times, né, especializados em engenharia de software, né? A gente tem processo seletivo aberto, então, para quem aí está se preparando para os processos seletivos, já deixo aí o convite de conhecer aí o site da Levit, né, as nossas redes sociais, e conhecer as vagas que a gente tem aberto. Beleza? Beleza. Nath, gostaria de agradecer a sua participação da Levit também. E foi muito bom o conhecimento aí compartilhado. E também que a gente continue parceria aí, trazendo mais conteúdos aí para o pessoal da computação. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite, né, a oportunidade de ter esse espaço aí de falar um pouquinho sobre a minha experiência e reforçando aí o convite aí, eu deixei alguns contatos meus, podem me procurar no LinkedIn, podem entrar aí no site da Levit, a gente tem uma área de carreiras interessante, e aí no Instagram, Facebook, vocês encontram a gente como Mundo Levit.